Meus irmãos, vamos meditar numa palavra, vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, vamos ler uma palavra para depois nós participarmos da Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, verso de número 11, diz assim: Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Pode sentar, meus amados. Eu quero falar nesta noite sobre a igreja que será arrebatada. Irmãos, pregar sobre a igreja que será arrebatada no Antigo Testamento. Escute bem. Eu não sei se os irmãos mais antigos aqui lembram, mas quando eu era menino, eu não me canso de lembrar que na igreja, sempre aonde nós íamos, tinha na parede, às vezes na parede dos fundos, às vezes uma toalha bordada da mesa, que sempre tinha uma mesa, às vezes na própria toalha do púlpito tinha também um bordado, dizendo assim: breve Jesus voltará. Muitas lembranças eu tenho de muitas igrejas que sempre tinha essas frases. Os irmãos mais antigos aqui sabem do que eu estou falando, não é verdade? Não é que eu sou muito antigo. Também lembro que o obreiro da igreja, o pastor, sempre quando ele terminava o culto, antes de ele dar o amém do culto, ele dizia assim: se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui semana que vem, no próximo culto. Não era assim? E antes de terminar o culto, ele dizia: irmãos, Jesus está voltando. Irmãos, nós vivíamos numa expectativa tão grande, que parece que Jesus ia voltar naquele momento. Eu lembro, eu era pequeno, eu era adolescente. Qualquer trovoada parecia que Jesus estava voltando. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa de bicicleta, o meu pai era missionário em Santa Rosa do Sul, eu era adolescentezinho, isso no ano de 94, 95, aproximadamente, e eu cheguei em casa, o carro na garagem, e levei a mão no trinque na porta, a porta aberta, e eu chamei pai, mãe, e eles não responderam. E na mesma hora me veio na mente: Jesus veio e eu fiquei. Eu comecei a procurar eles, procurei dentro de casa, embaixo da cama, atrás da casa, peguei a chave da igreja, fui na igreja, a igreja estava fechada, mesmo assim abri a igreja, não tinha ninguém.
E eu peguei a minha bicicleta, uma Monarch vermelha, muito bonita, que eu tinha. E eu disse assim, eu vou lá na casa do irmão Alziro. O irmão Alziro era um presbítero, um ancião da igreja. Tocava violão, cantava. Um homem muito crente. Mas eu disse assim, ó, eu vou lá na casa do irmão Alziro, porque se o irmão Alziro estiver em casa, Jesus não veio. Irmãos, eu não sei, eu fui voando naquela bicicleta. Um suador, e pedalava, e pedalava, e pedalava. A todo esforço. E quando chegou na frente da casa do irmão Alziro, deu uma freada na bicicleta, e disse assim, irmão Alziro, nós éramos muitos amigos, sempre estava na casa dele. E ele demorou um pouquinho para responder, o suador começou a correr. E daqui a pouco ele veio na janela, já um homem de idade, e ele disse, que foi, meu filho? Eu disse, não foi nada não, já foi. E eu disse, Jesus não voltou. Porque nós vivíamos numa expectativa da volta do Senhor Jesus. Lá menor. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa de Deus que vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Quem pode levantar a mão e dizer: glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa de Deus que vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Pode ser hoje o toque da trombeta. Pode ser hoje que Jesus pode vir arrebatar a sua igreja. E quando eu comecei a meditar sobre o profeta Elias, vieram ao meu coração alguns tipos que Elias representou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E um dos tipos que ele representou é a igreja que vai ser arrebatada. Elias é o tipo da igreja que conseguiu chegar ao final do seu ministério, vivendo no meio de um ambiente totalmente depravado, hostil, terrível. Não diferente do que a igreja está vivendo hoje, Elias também vivia. O texto sagrado diz que a época que Elias viveu, a época que Elias desenvolveu o seu ministério, foi na época que governava em Samaria o reino do norte. O reino do norte de Israel, um casal ímpio, perverso, mau. Observe bem, o nome do rei era Acabe,
e o nome da sua esposa era Jezabel. A Bíblia diz que Acabe era um homem ímpio. Jezabel podemos classificar como professora de iniquidade. Ela era a mesma professora deste rei Acabe, o seu esposo. Ela era formada, podemos dizer, ela era pós-graduada em impiedade. Aliás, Acabe, ele continuava a obra de idolatria, de impiedade, começada por Jeroboão. Porque Jeroboão implantou a adoração de bezerros com medo de o povo indo a Jerusalém adorar ao Senhor se afastasse do rei, se afastasse dele. Então Acabe era um continuador. E a missão de Acabe, a missão de Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, era riscar da vida do povo de Israel o nome de Deus, o nome de Jeová. O povo já tinha chegado, irmãos, a um nível, a um estágio, a um momento de não mais distinguir quem era Deus e quem era Baal. A coisa estava tão se misturando, a coisa estava tão depravada, que agora o povo dizia assim: Deus ou Baal? Baal ou Deus? Tudo parecia a mesma coisa. E quando o povo achou que estava tudo igual, que Jeová, que Baal eram o mesmo, Deus vai buscar lá na província de Tibes um homem, certamente um homem do interior, e o nome deste homem é Elias, e o objetivo de Elias, dado por Deus, é esse: Elias, você vai mostrar para este povo que eu sou Jeová, aleluia, e que eu não sou Baal. Eu sou Jeová, eu não sou Baal. Eu sou Jeová, eu não sou Baal, eu sou Jeová. E Elias, como ser humano que era, ele deveria ter os seus medos. Por quê? Porque ele mesmo diz: Senhor, mataram todos os teus profetas. Ele mesmo diz: derribaram todos os teus altares. Elias, com essa visão, certamente ele orou ao Senhor e pensou, e analisou e disse: como é que eu vou chegar e dizer para este povo que Deus é Deus e que Baal não é Deus? Se ele ousasse chegar em uma praça, em um ar livre de Samaria, e dissesse assim: eu quero dizer a todos vocês que Jeová é Jeová e Baal não é Jeová, talvez o destino de Elias fosse como os outros mensageiros de Deus, que usaram o nome de Deus, que ousaram em dizer que Deus era Deus e Baal não era Deus, e todos esses homens foram mortos. Elias, tenho por certo, porque o texto sagrado vai dizer, Elias certamente, ele foi buscar a Deus e viu que como a igreja que vai ser arrebatada, nós estamos vivendo num mundo ímpio, cheio de iniquidade, como o nosso hoje. Um mundo que a cada tempo que passa, sabe que os costumes, os valores morais, vão se esvaziando, ao ponto de ver uma propaganda, como aconteceu agora no Dia dos Pais. Elias então vai pedir a Deus uma estratégia de evangelização em Samaria. E diz o nosso querido São Tiago, na sua epístola, na sua carta, que Elias orou ao Senhor e disse: Senhor, eu vou te pedir uma coisa. E eu parece que vejo Deus conversando com Elias, dizendo assim: o que tu vai pedir, meu servo? Eu vou falar para este povo, e se eu falar para eles que tu é Deus e que Baal não é Deus, não vai adiantar nada. Eu quero uma estratégia tua. Eu quero um sinal teu,
E este sinal é um sinal que tu esteja comigo. E parece que vejo Deus dizendo assim: qual é o sinal que tu queres, Elias? E eu vejo Elias dizendo: Deus, eu quero um sinal. Eu quero dizer para este povo que não vai chover e tu não manda chuva. E Deus diz assim: Elias, pode dizer porque eu não mando chuva. Parece que vejo Deus dizendo assim, parece que vejo Elias dizendo: Senhor, e se eu disser que vai chover, tu manda chuva? E eu parece que vejo Deus dizendo assim: Elias, pode dizer que se tu falar que vai vir chuva, eu vou mandar chuva. E parece que vejo Deus e Elias formando um acordo. E a Bíblia então vai dizer, o texto sagrado vai dizer que Elias tem um encontro com Acabe. Ele vai dizer: vive Senhor Deus Jeová, que se choverá nesta terra quando eu pedir para chover. E quando ele falou isso para Acabe, eu fico imaginando Acabe dando altas gargalhadas, tirando sarro de Elias. Parece que vejam assim Acabe chegando no palácio, rindo, e quem sabe Jezabel diz assim: do que tu está rindo, homem? Se encontrei um louco aí. Tem um doido, um maluco que veio até mim e disse que não vai chover, só vai chover quando ele mandar chuva. Amados, parece que vejo que aqui começa um grande confronto espiritual. Aqui é um confronto estabelecido, e Elias foi levantado por Deus para confrontar Jezabel e Acabe. Como a igreja do Senhor hoje, nós como povo de Deus, a igreja que vai ser arrebatada, ela foi uma igreja que foi levantada por Deus para confrontar o mundo, as hostes infernais que estão no mundo. Só que Deus tinha um compromisso com Elias, como Deus também tem um compromisso com a sua igreja. A igreja que vai ser arrebatada. O Senhor sabia que Acabe faria de tudo para matar Elias. E o Senhor disse assim: Elias, eu vou te esconder. Parece que vejo Deus dizendo assim: olha, Acabe vai te procurar como se procura uma agulha no palheiro, mas ele não vai te encontrar, porque eu tenho um compromisso contigo. Aleluia! E o meu compromisso é forte, o meu compromisso é grande, é uma aliança que eu tenho contigo, e eu vou te esconder. Porque Acabe vai procurar te destruir, mas eu tenho um compromisso contigo, e sendo fiel a mim, eu vou te proteger e te guardar, e ele não vai te encontrar. Pode ficar tranquilo, Elias. E parece que vejo o profeta descansando no Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor escondeu Elias, e passou um ano e não veio chuva. E não é um fato. Um ano sem chover? Bom, um ano sem chover, Acabe e Jezabel começam a dizer assim: é um euninho que está passando aí, que não está mandando chuva. Mas aí passou 2 anos sem chover. E aí a coisa já estava ficando feia. Já estava duro. Vamos parar para pensar, aquele homem que não era tão louco como nós imaginávamos. Aquele homem lá, ele tinha alguma coisa. Ele tinha alguma coisa que parecia que não estava certa, mas o que ele falou está acontecendo. E só tem uma coisa: só vai chover quando ele mandar chover. E aí veio o 3º ano, nada de chuva. E tudo estava se acabando, tudo estava secando. Não havia mais nada para o gado comer. As pessoas também não tinham comida, não tinham nada. Imagine. E o que vai acontecer? O que vai ser de Elias? E o que Deus fez com Elias? Deus escondeu Elias. Porque a igreja, irmãos, do qual Elias foi tipo do Antigo Testamento, assim como eu e você que somos arautos e mensageiros do Senhor,
Aleluia. Mensageiros de Deus como foi Elias. E eu quero dizer para você nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, não tenha medo de confrontar o mundo. Não tenha medo de confrontar, de sair na rua e dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Saia, porque as portas do inferno nunca destruirão a igreja que vai ser arrebatada. Aleluia. Às vezes eu vejo alguns crentes dizendo assim, falando, o que vai ser da igreja dos tempos modernos, dos tempos atuais? Parece que a igreja está perdendo o ânimo, parece que a igreja está perdendo o vigor, parece que a igreja está perdendo a visão. Tem muita gente que está andando da forma que o mundo anda. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, fica tranquilo. Porque a igreja que vai ser arrebatada, o Senhor está aguardando. Eu sinto um temor do Espírito Santo para ministrar esta palavra aqui. A igreja que vai ser arrebatada, o Senhor está protegendo. Oh glória, oh glória. A igreja que vai ser arrebatada não tem medo como Elias de abrir a sua boca e falar como Elias falou. Aleluia. Porque se você vê o livro de 1 Reis, abre a sua Bíblia aí, 1 Reis. Se você está com a Bíblia aberta, é só voltar umas folhas, capítulo 18. Acabe estava à procura de Elias. Elias estava sendo procurado por todos os lados por Acabe, e Elias dobrou o joelho e disse: Senhor, chegou a época, chegou a hora, eu te peço para mandar chuva. E o Senhor disse: vou mandar, Elias. E Elias saiu do esconderijo. E quando ele saiu do esconderijo, ele encontrou-se com Obadias, servo de Acabe. E olha o que diz o versículo de número 8 do capítulo 18. Diz assim, aleluia. Respondeu ele: sou eu. Elias é o tipo da igreja que não tem medo da iniquidade, que sai nas ruas. E Elias vai dizer assim, o versículo de número 8 do capítulo 18, respondeu: sou eu, vai e dizes ao teu senhor, Elias está aqui. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Vai lá e diz para Acabe. Diz para Acabe que Elias está aqui. Ele não está me procurando. Diz para ele. Pensa que eu tenho medo dele? Eu não tenho medo dele não. Diz para ele que Elias está aqui. Queridos irmãos, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que não tem medo. É uma igreja que sai às ruas, mesmo em pandemia, vai para as entregas de amor, vai para os semáforos na rua, na cidade, vai para as calçadas, vai para os presídios, vai para os hospitais. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja onde as forças do inferno não pararão esta igreja. Nós precisamos levantar a bandeira, como Elias levantou a bandeira, e dizer: a igreja está aqui. Aleluia, aleluia. Você pensa que para nós ter as portas do templo abertas, nós não precisamos levantar a nossa bandeira? Nós tivemos que levantar a bandeira, nós tivemos que dizer: a igreja está aqui, a igreja está fazendo isso, a igreja está fazendo a diferença, a igreja está fazendo obras sociais, a igreja está evangelizando, a igreja está tirando pessoas da rua, a igreja está restaurando famílias. Mas tem gente que se esconde. Tem gente que se esconde. Esse ano era para nós ir para o desfile 7 de setembro, mas não vai dar. Mas o ano que vem vamos para a rua.
Uma orquestra bonita dessa, vamos para a rua. Mas tem gente que se esconde, irmão. Eu, meu irmão, lá em 3 de maio, que nós fizemos um pelotão de 160 pessoas, né? 3 de maio, irmãos. Igrejinha assim, ó. 160 pessoas uniformizadas. Crianças, adolescentes, jovens, seguração das irmãs, obreiros, cada um com camiseta. E tinha uns irmãos que ficavam atrás do poste, assim. Quem é? Os irmãos estão passando aí, é? Estão marchando. Fica se escondendo. Traz a Bíblia dentro de uma sacolinha da Boticário, para ninguém ver que está vindo para a igreja. O vizinho está com a porta fechada. Sacolinha do Boticário. Fazer uma entreguinha. Não, ninguém sabe. É um crente 007. Agente secreto. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que não tem medo de manifestar que é a igreja. Aleluia. O ministério de Elias, segundo os estudiosos, durou 40 anos. E sabe quando que Acabe conseguiu destruir Elias? Nunca. Aleluia. Segundo lugar, Elias é o tipo da igreja que não perde a identidade. A Bíblia vai dizer, e o texto está falando que o pecado está crescendo, a maldade está avançando, mas a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja como Elias, que não perde a sua identidade. Agora, abre a sua Bíblia lá. 2 Reis, capítulo de número 1. Aleluia. Fica com a Bíblia aberta aí. Acabe, sabe quem morreu? Acabe morreu. Acabe tinha morrido. Sabe quem está reinando no seu lugar? Era seu filho Acasias, continuador da idolatria do seu pai Acabe e da sua mamãe Jezabel. Acasias caiu, e onde ele caiu, ele se feriu e ficou doente. E sabe quem é que ele mandou consultar? Baal-zebu, deus de Ecrom. E ele manda os servos e diz assim: vai lá e pergunta para ele se eu serei curado desta enfermidade. E sabe onde é que estava Elias? Elias estava no Carmelo. E quando os mensageiros de Acasias estavam indo a Baal-zebu consultá-lo, o Senhor disse a Elias: desce, encontra-se com os mensageiros de Acasias e diga a eles, porque tu mandou consultar Baal-zebu e porque tu não mandou consultar a Deus? Por acaso não há Deus em Israel? Por acaso não tem mensageiro do Senhor em Israel? Diga a ele que por causa disso ele vai morrer e não vai viver. Agora tem uma coisa. Os mensageiros, quando voltaram para Acasias, o rei disse assim: já voltaram? E eles assim: sim. O que houve? É que um homem saiu ao nosso encontro e deu uma mensagem para ti. Qual foi a mensagem que ele deu? É que tu vai morrer e não vais viver, vais morrer. Perguntaram o nome dele? Não. Ele apresentou por acaso alguma credencial da convenção que ele pertence? Também não. Da escola de profeta? Também não. Ele apresentou algum documento que ele era profeta? Não, também não. Aí o rei pergunta assim: qual era a roupa dele? Olha o que diz o versículo de número 7 e o versículo de número 8 do capítulo 1 de 2 Reis. Então lhe perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhe responderam:
Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingido de um cinto de couro. Então disse Acasias: já sei, é Elias, o tesbita. Aleluia. Quando meu pai e minha mãe reinavam, ele já usava esta mesma roupa, ele usava esse mesmo cinto de couro. Ele nunca mudou a roupa, ele sempre usou a mesma, porque Elias tinha uma identidade. Qual era a identidade de Elias? Era a roupa que ele vestia. E a igreja que vai ser arrebatada continua sendo igreja santa, que vai servir e continua servindo ao Senhor, porque ela tem uma identidade. Agora, amados, sabe quem é que entra na história de Elias? Um segundo personagem, chamado Eliseu. E Eliseu entrou no ministério do profeta Elias. Por acaso, ele não convidou. Ele não era parente, ele não era amigo de Elias. Ele entrou na vida de Elias, Adriano, Sidnei, no momento mais crítico, tipo da igreja que vai ser arrebatada. E quando Eliseu foi admitido no ministério de Elias, Elias estava vivendo um momento deprimido. Elias estava acabado, Elias estava arrasado, Elias estava numa batalha espiritual que deixou ele exausto, ele queria morrer, e o Senhor querendo arrebatar ele, e ele querendo morrer. E isso acontece porque nós somos humanos. Não pense com você que quando nós estivermos prestes, se nós alcançar o arrebatamento, nós estivermos prestes a ser arrebatado, vai ser na hora que nós estivermos mais santo, mais abençoado, mais encorajado. Não, pode ser a qualquer momento. O Senhor pode vir buscar a sua igreja, e nós estamos passando por luta, por provações, porque nós somos sujeitos às provações, às fraquezas, às paixões, às limitações. Elias dizia: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. E Deus olhava para ele e dizia: eu tenho um projeto. Não sabe que eu tenho um projeto contigo, eu tenho vida para ti, e tu estás pedindo para morrer. Eu quero te arrebatar, e tu não quer ser arrebatado, tu quer morrer. Olha o que eu tenho para ti. E nessa hora Deus disse: Elias, eu vou resolver o teu problema, Elias. O que tu vai fazer, Senhor? Só eu sei fazer. Eu vou colocar junto contigo um substituto. Tu vai agora conviver com o teu substituto, sem ciúme, sem olhar para ele e dizer: esse aqui é meu substituto, mas eu vou escolher, e ele vai viver ao teu lado, e ele vai passar todos esses momentos contigo. Nenhum momento ele vai te trair, nenhum momento ele vai te ciumar, nenhum momento ele vai passar à frente de ti. E agora Eliseu entra na vida do profeta Elias. Ele não conhecia Eliseu. Agora estou caminhando para o final, mas olha o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Mas Deus disse assim: tu faz o seguinte, vai lá em Bel-Meolá, e lá tem um filho de um homem, joga a capa sobre ele, e ele já está avisado. E quando tu jogar a capa sobre ele, já está tudo preparado. Ele não vai perguntar nada, não vai perguntar quanto vai ganhar, ele não vai perguntar que casa que ele vai morar, ele não vai perguntar, ele não vai sair reclamando do salário, ele só vai te auxiliar até o fim do teu ministério para te ajudar. E Eliseu entrou no ministério, matou os bois, seguiu Elias, e você vê aqui Eliseu sem mais nada. E não é o que a gente vê hoje, às vezes, porque às vezes a gente vai chamar alguém para o ministério e eles querem saber de tudo. Quanto é que eu vou ganhar, onde é que eu vou morar, como é que vai ser, tem quantos crentes na congregação. Só que tem uma coisa: Eliseu só vai aparecer no capítulo 2, porque Deus
tinha um tempo. E qual era o tempo? Era o tempo que Deus ia arrebatar Elias. E Eliseu também é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. Em que? Em que nós vamos ver isso? Nós vamos verificar isso no próprio capítulo. No capítulo 2, o profeta Elias começou a peregrinar outro tipo de igreja que vai ser arrebatada. Qual é o tipo da igreja que vai ser arrebatada? É a igreja peregrina. Olha o que está escrito no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que a igreja que vai ser arrebatada, ela se confessa peregrina. A igreja que vai ser arrebatada, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso, né? A igreja que vai ser arrebatada, ela é como Elias, peregrina na terra. Nós estamos viajando em um país estranho. E quando você está num país estranho, eu tive essa experiência quando eu estive na África, em um trabalho missionário, mas o pastor que estava falando lá, nós nos encontramos com algumas pessoas e as pessoas estavam reclamando do governo. Eu não me preocupei muito com o governo. Por quê? Porque eu não sou daquele país. Alguém disse, o governo está assim, está fazendo isso. Não me preocupei muito em saber o contexto. Sabe por quê? Porque não sou daquele país, eu não pertenço àquele país. Eu quero dizer que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos a igreja que vai ser arrebatada. E a igreja que vai ser arrebatada, ela se confessa peregrina. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. O que me assusta é que tem crente que diz, olha, eu quero continuar aqui, eu quero viver muitos anos, porque isso aqui é maravilhoso, eu estou construindo, eu estou fazendo, e tem tantos projetos, como que se nunca o Senhor viesse buscar a sua igreja. Mas a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja peregrina na terra. É claro que nós devemos ter projeto como que o Senhor viesse daqui a 50 anos, mas nós precisamos estar preparados como que se Ele vem hoje. E tem um hino na harpa que diz assim: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nela espera que Cristo vem me buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim no céu. Aleluia, com meu Jesus, Rei de morar. Quantos estão esperando este dia? Levante a tua mão ao céu, segure a tua mão levantada por alguns segundos. Choracatalabachandaraia, oracanderamiandorecaste que talabachuricandaraia. Aleluia, aleluia. Eu quero encerrar aqui que a igreja que vai ser arrebatada é como Eliseu, que é uma igreja perseverança. É uma igreja que persevera, é uma igreja perseverante. A Bíblia diz que Elias estava em Gilgal. Me parece que o profeta aqui está sofrendo um momento difícil, uma segunda crise. Parece que ele quer ficar sozinho. E aqui a Bíblia vai dizer então que Elias olha para ele e diz assim: Eliseu, tu fica-te aqui, porque eu vou até Gilgal. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para ele e disse assim: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aí o Elias vira para ele e diz assim: Eliseu, tu fica aqui porque eu vou até Betel.
Aí o Eliseu olha para ele e diz assim: olha, vive a tua alma, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Aí o Elias diz para Eliseu assim: Eliseu, tu fica aqui porque eu vou até Jericó. Aí o Eliseu olha para ele e diz assim: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Aí o Elias disse assim: Eliseu, tu fica aqui porque eu vou até o Jordão. Aí o Eliseu disse assim: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Você sabe o que significa isso? Isso significa perseverança. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que persevera. É aquela igreja de Atos capítulo 2 que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. E tem crente, irmãos, que espera ser arrebatado, mas ele não é um crente que passa por esses momentos. Porque parece que tem crente que passa por momentos que, épocas, eles estão tirando brasas lá do trono de Deus. Eles estão colocando a mão lá no altar, estão colocando a mão lá no trono. Mas tem épocas que eles estão... eu não sou mais crente, eu não sou mais nada. Outro diz assim: eu não quero mais nem ser mais saber da igreja, eu nunca mais vou num culto, eu nunca mais quero saber desse negócio. Essa não é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada é aquela: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. A igreja que vai ser arrebatada encontra em Eliseu um outro tipo de igreja, uma igreja vigilante. E aqui eu encerro, porque Eliseu sabia que o Senhor ia tomar Elias de si. E aqui eu estou chegando no texto que nós lemos. E ele persevera, ele teve que, quando atravessar o Jordão, olha só, ele tinha que perseverar. E esta perseverança que ele teve, que quando atravessar o Jordão, Elias virá para ele, sim, e diz assim para ele: Eliseu, pede o que tu queres que eu te dê antes que seja tomado de ti. Aí o Elias olha para o Elias olha para o Eliseu e diz assim, o Eliseu diz assim: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Aleluia. Só tem uma coisa, Eliseu precisava suportar Elias em todos os momentos. Mas quando ele suportou, ele passou todos os momentos, chegou a hora de ele ser premiado. Pede o que tu queres. Isso é fidelidade de uma igreja, perseverança e uma igreja que vigia. Senhor, eu te peço porção dobrada do teu Espírito. Dura coisa me pedisse, mas eu te digo uma coisa: se tu vires a hora que eu for tomado de ti, será feito o que tu me pedisse. Se não acontecer isso, não será feito. Agora olhe bem, Eliseu pediu para Elias que ele fizesse o quê? Se tu me vires. Então Eliseu tinha que prestar atenção em quem? Em Elias. Porque a palavra era: se tu vires a hora que eu for tomado de ti. Não tem hora marcada, não tem data marcada. De repente, vai ser no momento. Só que esse momento será o momento que ele vai receber a porção. Agora pense comigo, o Elias. Vem cá, amor Josmar. Vem cá. Fica aqui. Você é o Elias, eu sou o Eliseu. Vem cá. Então o Elias está andando. O Elias está caminhando. E o olhar de Eliseu para quem é? É para o Elias. Ele não tira o olho do Elias. Ele está andando, está caminhando, mas ele está de olho no Elias. Porque a qualquer momento o Elias pode ser arrebatado. E se o Elias ser arrebatado, vai sobrar uma capa. Vai sobrar algo.
Se o Elias ser arrebatado, vai ter o prêmio da perseverança. Se o Elias ser arrebatado, vai ter o prêmio da vigilância. Se o Elias ser arrebatado, vai ter o prêmio de andar perseverante. Aleluia! Agora pensa nesse momento em que Elias e Eliseu estão indo. Alguns obstáculos, alguns momentos, e aqui eu caminho para o final. E diz o texto que Elias chegou às margens do Jordão. Elias já estava cansado, velho. O que vai acontecer? E ali tem 3 gerações. Tem Elias, tem Eliseu e tem os filhos de profetas, os jovens profetas. A futura geração de profetas que enquanto Deus não tira a igreja da terra, eles continuam a obra. Tem muitos filhos aqui. E diante do Jordão estava o Elias, o velho Elias, 40 anos vivendo com Deus, uma experiência com Deus, que os jovens não tinham. E agora os jovens futuros profetas diziam: quero ver o que vai acontecer para ele passar o Jordão. Não tem ponte, não tem como ele passar, não tem barco, quero o que ele vai acontecer. Só que Elias trazia consigo algo, ele tinha uma experiência. Porque quando ele pediu para chover, choveu. Quando ele disse que não ia chover, não choveu. Ele trazia uma experiência de quando ele orou e disse assim: Senhor, manda a chuva desceu. Quando ele disse: Senhor, para a chuva parou. Ele trazia consigo uma experiência que quando ele estava lá diante do altar dos profetas de Baal, ele disse: Senhor, desce fogo, e desceu fogo. Ele não tinha mais tempo para orar, ele não tinha mais tempo para jejuar, ele não tinha mais tempo para nada. Mas teve uma coisa que o profeta Elias pega, ele pega a capa. Ele pega o que ele tinha, ele pega a capa e joga no chão. E quando a capa é jogada no chão, naquele exato momento que ele joga a capa no chão, o que era a capa de Elias? Era a sua identidade. Ele não perdeu. A igreja neste tempo final da terra, exatamente como isso, os velhos profetas, os profetas e as gerações futuras. Nós temos homens, e hoje à tarde nós ouvimos aqui uma geração, nós ouvimos o irmão Bertoldo, nós ouvimos o irmão Silvio Bez, nós ouvimos outros irmãos aqui, uma geração de homens, e agora está vindo outra geração. Esta igreja, eles vão andando junto, nós vamos andando junto, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Mas a igreja que persevera é uma igreja que não abre mão, ela caminha junto, é uma igreja que anda junto, mas ela precisa continuar olhando, ela perseverar, porque ela é a continuação do ministério daqueles que já fizeram, porque a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Aleluia! E eles vão andando junto, e de repente o carro de fogo e o cavalo de fogo separou eles. E Elias subiu num redemoinho. E Elias subiu, como assim a igreja será arrebatada. Aleluia. Quantos estão esperando este dia? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. 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 Como é que está a tua perseverança? Você continua vigilante? Ou você está disperso? Aleluia! Como é que está? Você continua firme a tua identidade como cristão? Aleluia! Mesmo num tempo hostil, num momento difícil, mas nós continuamos perseverando. A igreja continua com a sua bandeira levantada, manifestando a fé. Não importa a qualquer momento, o Senhor pode vir buscar a sua igreja. Eu quero orar nesta noite. Eu não sei se tem alguém que, quem sabe, faz tempo que tem dito: se Jesus vir, eu acho que eu não estou preparado. Se Jesus vir, será que eu vou subir? Quem sabe tem gente aqui que vai participar da Santa Ceia e não tem certeza de salvação. Você precisa ser uma igreja como Elias. Uma igreja que vive nesse tempo, enfrentando momentos difíceis, mas é uma igreja que vai ser arrebatada. É uma igreja que está preparada. É uma igreja que caminha em perseverança. É uma igreja que não perde o olhar.
É uma igreja que diz: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Não é uma igreja que um dia está na igreja, outro dia abandona, um dia está na igreja, outro dia não quer servir ao Senhor. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que continua perseverante. Como é que está a tua fé, meu irmão? Como é que está? Se o Senhor Jesus vir hoje, você tem certeza que vai ser arrebatado? Se Jesus vir hoje, você pode dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você pode nesta noite dizer: Senhor, eis-me aqui. Ou será que você está dizendo: Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu não estou pronto, deixa eu me preparar, deixa eu, Senhor, ajeitar alguma coisa na minha vida. Eu quero dizer que o arrebatamento pode ser hoje, antes do término deste culto, antes de você participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus pode vir buscar a sua igreja. Pode ser num abrir ou num fechar dos olhos. Pode o carro de fogo, como separou Elias, os cavalos de fogo, separar também, aleluia, a tua casa, a tua família, o teu pai, a tua mãe, e você não estiver preparado, você pode ficar. Mas nesta noite, a noite de você consertar e dizer: Senhor, eu quero te servir independente das circunstâncias. Eu quero estar pronto. Eu quero almejar viver contigo. Aleluia. Nós não vamos convidar, porque temos bastante irmãos e não há lugar para todos aqui na frente. Mas aonde você está, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia. Pai, na tua presença nós estamos. Ministramos a tua palavra, Senhor, porque esta igreja crê que tu virás nos buscar, Senhor. Esta igreja crê no arrebatamento. Esta igreja crê, Senhor, nos sinais da tua volta. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis como Elias, tenebrosos. Nós estamos vivendo, Senhor, tempos hóstios. Nós estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis de aflições. Mas nós não queremos, Senhor, aleluia, perder a nossa identidade de uma igreja que espera a tua vinda, de uma igreja que espera a tua volta, de uma igreja que espera, Senhor, o soar da trombeta a qualquer momento. A igreja que espera, Senhor, a voz do noivo. A igreja que espera, Senhor, ser chamada. Aonde há um coração, Senhor, que deseja mais de ti. Aonde há um coração nesta noite, há um coração, Senhor, que se reconcilia. Há um coração que faz um novo pacto. Há um coração, Senhor, que toma pensamentos, atitudes de mudança. Entra agora, e como sinal renova com teu Espírito. Toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Começa a falar a língua de outra pátria. Começa a falar a língua da pátria do céu. Começa a falar em línguas celestiais. Começa a falar a língua da nossa cidade. Começa a falar a língua lá de cima. Eu já estou ouvindo a língua da nossa pátria. Eu já estou ouvindo a língua da nossa pátria. Eu já estou ouvindo a língua da nossa pátria. Eu já estou vendo crente falando línguas da nossa pátria. Fala nesta língua. Receba o renovo do Espírito.
Espírito Santo. Em frente eu irei, pois Catarabachandarai. tu estás, não te voltarás do céu pra nos mostrar. Oh, aleluia. Levante a tua mão ao céu. Adore ao Senhor. Celebre nesta noite. Diga, Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero. Olha o que Deus está fazendo aí. Olha que já tem crente ansioso para subir. Já tem crente pronto. Já tem crente dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és a minha. Oh, adora ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero estar pronto. Pode ser hoje. Pode ser hoje que a trombeta soe. Pode ser hoje. Como que está a tua expectativa da volta do Senhor? Eu nada temerei. Tu és Vem Jesus. Quantos podem dizer? Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor. Quantos podem levantar a sua mão e dizer? Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia! Oh! Aleluia!
Katarama suri ketalama shaine ke. Shaine ke minha soe. Ale que estou me kendalama shaleia. É impossível não sentir a presença do Espírito Santo aqui. O Senhor está ministrando a corações. Parece que vejo o Espírito dizendo assim: te prepara, meu filho. Parece que vejo o Espírito Santo: coloca a tua casa em ordem. Parece que vejo o Espírito Santo dizer para alguém: eu estou vindo. Eu vou te buscar, mas tu precisa te consertar. Aleluia. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Não perde a tua identidade. Não te vende. Não te contamina. Aleluia. Oh, aleluia. Você quer falar, Machai?